Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Agora Pode. E hoje o nosso convidado é um dos principais nomes da direita de Mato Grosso, parlamentar que viu sua vida mudar nas redes sociais e que ganhou projeção com a defesa do produtor rural, dos assentados e das pautas conservadoras. Morador do assentamento Pontal do Marapé, produtor de leite, discípulo de Olavo de Carvalho e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou à Assembleia em 2021 e foi reeleito com quase 45 mil votos em 2022. Autor do livro A Socialização da Reforma Agrária e a Distribuição da Miséria, eu recebo hoje aqui comigo o deputado Gilberto Catani. Obrigada, deputado, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui. É sempre muito bom falar das pautas da Assembleia Legislativa, da nossa atuação. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Deputado, o senhor sempre lembra que começou a política sem dinheiro e com um celular, certo? Gravando vídeos no assentamento, mostrando essa vida, né, o dia a dia, o do produtor ali. Quando o senhor percebeu que aquelas opiniões poderiam te levar para o parlamento? Na verdade, foi uma necessidade. Nós tínhamos ali, eu sou um assentado da Reforma Agrária, que eu comprei o meu lote do INCRA em 1998. Nós assinamos o contrato, eu e o INCRA, naquele pedaço de terra. E eu sempre vivi em assentamentos, me criei em Lucas do Rio Verde, Sinop, Santa Carmen, que era um projeto de colonização, enfim. Eu tinha uma necessidade muito grande de ter meu título de propriedade. E no contrato que nós assinamos, no 10º ano eu deveria ter esse direito garantido pelo governo federal, e não foi assim. Nós cumprimos a nossa parte, o governo não cumpriu a parte dele. Então eu comecei a buscar como que eu poderia alcançar isso. E a única forma de se alcançar isso era por via política, né? Coisa que eu abominava, né? Eu não tinha ligação com política, não gostava de política. Na época a nossa política estava muito desacreditada, nós tínhamos aí toda a classe política federal imersa no tal do mensalão, né? Depois veio o petrolão, essa coisa toda. Aqui no estado nós tínhamos um mensalinho em contrapartida, o nosso estado estava sendo assaltado. Para mim não tinha gente boa na política mais, né? Então eu não queria saber disso, não me envolvia com política, mas a necessidade nos levou a buscar uma veia política para poder, então, ter a titulação. E eu descobri, a duras penas, que dentro de um regime socialista ou de um governo socialista eu jamais teria esse direito garantido. Então, nós começamos a buscar uma outra veia, que naquela época, 2014, 2015, 2016, era muito difícil, a gente nem sabia o que era direita e esquerda, né? Mas encontrei uma pessoa, né? Comecei então a estudar sobre o Olavo de Carvalho e ele me apresentou, digamos assim, uma pessoa chamada Jair Bolsonaro, como um político que poderia resolver o nosso problema. E eu busquei isso, na época Jair Bolsonaro já falava em ser candidato à presidência do Brasil, mas sem nenhuma expressão, né? Não tinha, nem pontuava em pesquisa, nem nada, e não tinha expressão nacional nenhuma. Mas mesmo assim nós começamos a fazer política para o Jair Bolsonaro. E naquela época tinha o Orkut, se eu não me engano, estava começando o WhatsApp era coisa nova ali, mas nós já começamos ali a trabalhar nessas mídias sociais. E eu fazia alguns videozinhos lá no meu sítio, no meio do gado, quando ia tirar leite e tal, sempre falando sobre essa necessidade de titulação, e esses vídeos começaram a viralizar, né? Tem vídeos nossos daquela época que passou de 3 milhões de visualizações em uma semana. Então são vídeos que realmente bombaram na internet da época. Depois vieram os tal dos algoritmos e tal, a gente foi cerceado, enfim. Mas o meu ingresso na política foi por isso, por causa dessa necessidade que nós tínhamos. E esses vídeos que nós fizemos foi que deu visibilidade para que a gente pudesse, de fato, encarar uma vaga como deputado estadual, que eu nunca sonhei que alcançaria, né? Mas Deus nos colocou aí. Certo. O senhor mesmo disse, né, se define aí como discípulo de Olavo de Carvalho, conheceu ele nessa época aí, e um dos principais aliados do bolsonarismo em Mato Grosso. Como que esse pensamento formou a sua atuação política? Então, na verdade, as pessoas falam, você se tornou de direita, eu não acredito nisso. Eu acredito o seguinte, o povo brasileiro, em sua grande maioria, ele é um povo cristão, né? Ele é um povo que defende a sua pátria, ama o Brasil. Ele é um povo que defende a sua família, ele ama também a sua família. 90% da população, ou quase 100% da população, tem esses valores dentro do seu coração. E também é um povo que ama a liberdade. Então, esses valores da direita, eles estão dentro do coração das pessoas. Eu simplesmente me identifiquei com outras pessoas que pensavam igual a mim, né? Que é o caso do professor Olavo. Naquela época, falando da internet, eu assistia muito vídeos pelo YouTube, né? Que era também, que estava começando também.
E eu assistia, eu lembro que eu escutava os vídeos do Olavo sozinho, ou então só eu e a Sandra, minha esposa, não deixava as crianças assistirem, porque o professor Olavo, além de ser uma pessoa muito sábia, ele tinha alguns defeitos também. Um desses defeitos que eu acho é uma linguagem muito chula, digamos assim, ele falava muita besteira, né? Mas era a maneira que ele tinha de chamar atenção na época, eu entendo isso dele. Mas então eu assistia com a Sandra, mas tudo que o professor Olavo de Carvalho falava parece que era a nossa realidade sendo reproduzida nas palavras dele. E era aquilo exatamente que nós pensávamos, que nós queríamos para o nosso país, que nós queríamos para a nossa descendência, enfim, por nossos filhos e netos, e nós fomos ali compreendendo que nós já éramos, sempre fomos de direita, nós estávamos num mundo que não conhecia esse lado da política, que é o lado da direita. O senhor foi palestrante no Congresso Conservador Brasil Profundo, certo? Certo. Na sua avaliação, qual que é o Brasil profundo que a direita enxerga e a esquerda não consegue? Olha só, nós temos um Brasil profundo, que é esse Brasil que está aprofundado, digamos assim, imerso em doutrinas, em doutrinas ideológicas de esquerda, né, com pautas, por exemplo, falsificadas da esquerda. Quando a esquerda diz que defende a mulher, ela nem sempre faz isso, né? Quando a esquerda diz que defende as crianças, ela nem sempre faz isso, enquanto que a direita tem as pautas reais. Por isso, o Brasil profundo, aquele Brasil que está imerso nessas doutrinas, mas que ele existe e que precisa ser resgatado. Por isso que nós fizemos esse congresso, o Brasil Profundo, e eu fui um dos palestrantes aqui, fui também em São Paulo, fui também em Santa Catarina. Nós percorremos grande parte do país, junto com o Eduardo Bolsonaro, falando sobre esses temas que são para nós muito caros, né? O tema que coube a mim falar nesses congressos foi justamente sobre a reforma agrária, que é um tema que eu me identifico, é minha vida, né, praticamente. Então, para mim é muito fácil falar sobre esse tema. Então, nós fomos aí em vários estados do país mostrando que, de fato, a pessoa está imersa em doutrinas socialistas, né, e comunistas, e que precisam ser resgatadas, porque as pessoas estão lá, mas não têm nem mesmo o entendimento de saber que estão ali, porque sempre foram criadas assim, acham que aquilo é correto, né, mas, na verdade, o sentimento e o que está no coração e na alma dessas pessoas é uma pessoa de direito que precisa ser avivada, digamos assim, para vir para a realidade. A pauta da reforma agrária, do assentado e tal, ela se mistura, às vezes, de maneira equivocada, obviamente, com a questão de invasão de terras, né? Então eu queria que o senhor também falasse um pouquinho dessa divisão, qual que é essa diferença. O senhor, inclusive, comandou uma CPI da invasão aqui em Mato Grosso, então falar desse resultado. E também apontar pra gente, assim, qual que é a solução para a reforma agrária, né? O que ainda trava a titulação, tanto em Mato Grosso como no Brasil. Começar de trás para frente. Tá bom. A solução é muito simples, é só seguir a lei. Nós temos uma lei, a lei da reforma agrária, ela foi feita no tempo do regime militar, ela é da década de 60, o Estatuto da Terra também é da década de 60, e o INCRA também, ele é da época do regime militar, que foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, por exemplo, Sinop é uma área de colonização. Nós chamamos de um assentamento terceirizado, onde o Estado entra com a infraestrutura, né, e as terras são distribuídas por uma colonizadora contratada pelo Estado. Então, também é um assentamento, só que de maneira terceirizada, porque usa-se uma colonizadora, então chama-se de colonização. Isso também está sob as obrigações do INCRA. E um assentamento estatal, que é um assentamento como a gente conhece, você pode citar aí Lucas do Rio Verde ou Terra Nova do Norte, que é um assentamento onde as pessoas chegam e compram do INCRA uma pequena propriedade de uma área que o INCRA já adquiriu, que era gigantesca, dividiu, fez a infraestrutura e vende a pequenos proprietários que, por sua vez, são pessoas que não têm grandes posses, ou seja, não têm ainda uma propriedade rural, então passam assim a ter uma propriedade rural, por isso que veio o nome do sem terra, né? Porém, com o advento da tal da redemocratização, de Fernando Henrique para cá, começou-se um movimento muito grande, principalmente vindo pela Igreja Católica, na teoria chamada Teologia da Libertação, com Leonardo Boff e esse pessoal aí, a Pastoral da Terra, criou-se a Pastoral da Terra e tal, e depois com Stedley ali, aquela questão de se fazer a luta pela terra, né? Então se deu a entender que esses movimentos é que de fato fazem a reforma agrária. Nós entendemos isso hoje. Isso é mentira. Esses movimentos não conseguem fazer reforma agrária porque eles não têm autonomia e nem capacidade de fazer um assentamento, por exemplo. Só quem pode fazer isso é o governo federal através de um órgão federal que é o INCRA, e se cumprindo, repito aqui, a lei. Essa mesma lei que diz no seu parágrafo 2º, artigo 6º, que qualquer área que estiver invadida não serve para fins de reforma agrária. Então, obviamente,
o maior inimigo da reforma agrária é quem invade uma propriedade. Jamais pode ser invadida para se começar um assentamento. Então, esse pessoal, com a força do governo, digamos assim, socialista que se instalou, que era o governo do Fernando Henrique, eles fizeram algumas coisas que para nós foram muito terríveis, mas que mudou totalmente a concepção de reforma agrária na mente das pessoas. Primeiro, fortaleceram os movimentos ditos sociais, né? Deram a esses movimentos o poder de, depois de invadida uma propriedade, ao arrepio da lei, ir lá e regulamentar essa propriedade. Isso é um absurdo no que tange a lei, a legislação federal. Depois disso, trocaram o título definitivo de propriedade que o assentado tem regido no seu contrato, que no segundo ano ele recebe um contrato com cláusula resolutiva e no 10º ano ele, por obrigação contratual, tem o seu direito de propriedade e deve receber o seu título definitivo, baixar as cláusulas resolutivas e assim está encerrado o seu acordo com o INCRA e ele é realmente o proprietário daquela área. Eles trocaram isso por um contrato de concessão de uso, para que a pessoa possa somente usar a terra por tempo que ela quiser e a terra continua sendo do governo. Então isso não é reforma agrária, isso é um aluguel de propriedade, digamos assim. A verdadeira reforma agrária, que funcionou na época dos militares, que funcionou muito bem, que desbravou o nosso país, ela é a maior obra capitalista que já aconteceu no planeta Terra. A maior reforma agrária que existiu, que nós temos conhecimento, foi justamente nos Estados Unidos, quando houve, ali no tempo de Abraham Lincoln, o desbravamento da região oeste dos Estados Unidos, por exemplo. E essa mesma reforma agrária foi implantada no Brasil e também desbravou, por exemplo, o estado de Rondônia, 100% é reforma agrária, o estado do Mato Grosso, mais da metade é reforma agrária, o estado do Pará é reforma agrária, o estado do Amazonas é reforma agrária, o próprio Paraná foi desbravado pela reforma agrária da maneira correta, ou seja, cumprindo a lei que rege a reforma agrária. Então, para resumir, a reforma agrária não tem absolutamente nada a ver com MST, com movimentos sociais, com invasão de propriedade, não. Esses são os maiores inimigos da verdadeira reforma agrária. Com relação a uma situação mais próxima aqui da capital, porque às vezes a gente está aqui, a gente não acompanha tanto essa exploração no interior, né? Uhum. Não é nem exploração, mas esse crescimento para o interior. Uhum. Aqui na capital a gente tem a questão do contorno leste, que é uma situação que você acompanhou muito de perto com a CPI. Sim. Recentemente foi suspensa a desapropriação, mas eu queria que você falasse a sua opinião sobre e o que o senhor, com a CPI, diagnosticou ali na região, né? A minha opinião sobre o contorno leste é que aquelas pessoas deveriam ter sido tiradas dali imediatamente. É uma área privada, ela foi invadida, ela foi usurpada do seu verdadeiro proprietário, e aquelas pessoas não têm o direito de permanecer ali. Elas estão invadindo uma propriedade privada, não importa quem sejam elas estão roubando uma propriedade de alguém. Inclusive mataram o proprietário. Né? Os invasores dali mataram aquele proprietário. Mas mais do que isso, nós temos por trás do contorno leste alguns políticos, principalmente na Assembleia Legislativa, que deveriam ser penalizados por aqueles crimes que foram cometidos ali, porque eles incentivam isso diariamente. Né? E alguns deputados incentivam isso diariamente, os vereadores incentivam isso diariamente para que aquelas pessoas continuem ali como se fosse possível, pela lei, legalizar aquilo ali. Repito, pela lei, é impossível se legalizar qualquer área invadida, pela lei da reforma agrária e também pela lei dos loteamentos ou qualquer lei de urbanismo que se possa existir. É impossível você regularizar uma coisa que foi invadida. Inclusive, tem uma fala do governador Mauro Mendes que eu parabenizei e fiz inclusive uma moção de aplauso para ele pela fala que ele fez. Por exemplo, nós temos 70 mil pessoas que fizeram inscrição na prefeitura dizendo que não tem moradia, né? Lá no contorno leste nós temos 1.800 invasores, né? Se você regulariza esses 1.800, o que você está dizendo para esses 70 mil? Olha, faz o seguinte, invada que eu vou regulamentar. Então é impossível você regulamentar esse pessoal. E aí você está beneficiando o bandido, beneficiando o invasor, né, em detrimento àqueles que não estão invadindo, que estão aguardando a sua propriedade, que estão aguardando ter uma chance de ter um programa habitacional, que eu sou totalmente favorável. Eu acho descabido, por exemplo, nós não termos um programa habitacional gigantesco, nós tínhamos que ter aqui na capital, para essas pessoas que estão realmente fazendo sua inscrição, esperando na fila e aguardando de forma ordeira. Esses merecem. Agora, quem invadiu, não merece, não. Se você regulamentar quem invadiu uma propriedade, né, agora o STF se metendo no meio, proibindo a desapropriação legal, decidido pela justiça, o nosso país realmente tem poste mijando no cachorro, hein?
No seu livro, o senhor fala que a reforma agrária ela foi socializada e transformada em um sistema de miséria. E a gente sabe que a reforma agrária ela vai muito mais de também só dar um pedaço de terra, né? De só falar, não, vem aqui, fica aqui, porque precisa dar condições para que ele produza, para que aquilo ali tenha renda. Vai muito além disso, né? Então eu queria que o senhor falasse o que precisa mudar. Bom, precisa se cumprir a lei. A lei, ela resolve todos esses detalhes. Primeiro que a terra não é doada. Não existe doação. Vou ganhar uma propriedade do INCRA. Isso não existe. Você vai comprar essa propriedade do INCRA, inclusive vai assinar um contrato com ele. O assentado, ele chega, ele assina um contrato comprando essa parcela do INCRA. Obviamente, ele vai pagar em 10 anos, ele vai ter rebate no seu investimento, é um valor até simbólico, mas você vai pagar por aquela terra, por aquela propriedade. A questão da infraestrutura, tudo isso está no contrato. O INCRA tem 2 anos, você tem 2 anos para comprovar que você é realmente um produtor, para você merecer receber o título com cláusula resolutiva. No 10º ano você recebe o título definitivo. Nesse meio tempo, o INCRA tem por obrigação lhe dar estrada de acesso, lhe dar habitação, lhe vender. Tudo isso é vendido, tá? Você paga por todas essas coisas, você paga, de uma maneira ou de outra você paga. Fornecer a habitação e condições de você permanecer na terra. Então não é assim, de simplesmente chegar e jogar. Agora, o que estão fazendo hoje? Estão fazendo isso. Chegando, jogando em cima da terra e tratando com migalhas como se nós fôssemos um chiqueirão de porco, aonde você pode ir lá e, de repente, até pegar um leitão para comer e no outro dia, ou dali 5 minutos, você chega com uma panela de comida, de lavagem e todo mundo vem de novo ali, obrigado pela lavagem que você nos deu. O que fazem com o assentado é exatamente isso. Né, o que fazem com as pessoas que estão em assentamento é exatamente isso. Não lhe dão dinheiro de propriedade para poder ficar mantendo ele sobre o seu domínio, para que ele possa estar cada vez recebendo mais migalhas, né, ou esmolas, ou a própria lavagem, como eu disse aqui, e ainda ser grato por isso, porque está numa miséria desgraçada. Por isso, o título do livro é a distribuição da miséria, porque se distribui miséria para poder ficar sempre com ele sobre o seu domínio. Agora, falando um pouquinho mais da Assembleia, da sua atuação na Assembleia, só tem um projeto de lei que prevê câmeras em todas as escolas, detectores de metais, policiamento nos horários de entrada e saída, certo? Uhum. Recentemente a gente teve alguns casos, não só teve um mais recente em Rondonópolis, mais extremo, né, de um esfaqueamento, mas a gente já teve cenas de espancamento, enfim, a gente tem visto uma violência crescente dentro das escolas. O senhor acha que esse projeto poderia resolver essa situação e o que impede ele de avançar na Assembleia? Eu tenho certeza que ele resolveria essa situação. Imagina você, esse menino que esfaqueou essa moça lá em Rondonópolis. Ele não teria entrado na escola com um canivete. Né? Os detectores de metais não deixariam ele passar com canivete. Se porventura ele conseguisse burlar isso, jogando por cima do muro, alguma coisa assim, muito facilmente os agentes que estariam ali, porque a lei prevê isso também, iriam ver na entrada ou na chegada uma atitude suspeita desse menino, poderiam corrigir isso. E além disso, ainda quando ele fosse, se jogasse por cima do muro ou fizesse qualquer coisa, teria uma câmera de vigilância que ia mostrar ele fazendo isso. Então, com certeza evitaria esse problema. O que impede essa lei de andar são pessoas que não querem que isso aconteça nas escolas. São pessoas dentro da Assembleia, são deputados da Assembleia Legislativa que não deixaram a lei andar. Nós conseguimos votar ela em primeira, depois disso veio uma enxurrada de emendas, de substitutivo, de jabutis em cima dessa lei, para desvirtuar ela e para travar ela também, e ela está travada agora na Comissão de Educação. Não deixam que ela vá adiante. Existe uma força muito forte na Assembleia Legislativa para que ela não ande. Tem pautas que não andam. Essa é uma delas. A pauta para que a mulher possa ser reconhecida, a mulher com medida protetiva possa ser reconhecida com uma pessoa que precisa andar armada para se defender, né, que é o reconhecimento efetivo de necessidade do armamento, para que ela possa, então, buscar o porte de arma, também não anda. Essas pautas que realmente solucionariam grandes problemas não andam na Assembleia Legislativa porque pessoas, deputados dali, não querem que ela ande. Quais pessoas? Dá nome, deputado. Os deputados do PT, por exemplo, os 2 deputados do PT não deixam essas pautas andar. Principalmente essa da escola está parada que é uma pauta da segurança, eles levaram para a pauta da educação, porque eles comandam a Comissão da Educação e não deixam que ela vá adiante. Agora, deputado, detector de metal impediria, digamos, que o canivete ou uma arma entrasse, mas a gente sabe que tem questões de espancamento e tem muito mais que isso. Não se trata também de
de olhar para essa sociedade de uma outra forma. O que está acontecendo com esses jovens? Porque isso é o extremo, né? A gente está vendo chegar ao extremo na escola, mas por que está chegando esse extremo? Olha só, eu concordo com você plenamente. Nós precisamos dar mais educação aos jovens, mas não é a escola que dá educação. Seus pais. A educação tem que vir da família. A escola ensina, a família que educa. Né? Eu até acho um contrassenso chamar um professor de educador. Ele não é um educador. Ele é um professor que ele vai transmitir conhecimento. Ele passa a vida toda estudando e depois ele transmite esse conhecimento para formar outras profissões. Todas as profissões são formadas pelos professores. E é uma das profissões mais magníficas que eu conheço. Agora, os professores sofrem espancamento nas escolas hoje. Por quê? Porque nas casas, ou seja, nas famílias, não existe mais uma convivência familiar. Né? Por exemplo, e cada dia isso vai ficando mais complicado. Por exemplo, agora fala-se muito sobre a escola em tempo integral. Eu sou totalmente contra uma escola em tempo integral. Eu tenho certeza, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso. A criança, ela tem que ter convivência familiar. Uma pessoa que sai 6 horas da manhã, leva o seu filho para uma escola em tempo integral, vai pegar o menino 6 horas da tarde, vai para casa, para dormir, para jantar e dormir, o filho vai enxergar essa pessoa não como pai ou como mãe, mas como alguém que dá um bom amigo, que dá uma janta e um pouso para ele. Né? Quando chegar o final de semana, os dois trabalharam a semana toda, estão os dois cansados, levam o filho então para casa do avô ou da avó, né, para que cuide da criança, para eles poderem descansar um pouco, né, ou fazer os afazeres de casa. Isso não é convivência familiar. A criança tem que ter convivência familiar, e essa convivência familiar tem que ser incentivada na nossa sociedade. Isso existia no passado, e a situação era bem diferente, né? Perdeu-se o respeito, perdeu-se a disciplina, perdeu-se a organização, né? Perdeu-se valores, e nós temos que voltar isso ao coração das nossas crianças. Mas como fazer, deputado? Porque assim, as pessoas precisam trabalhar. A gente sabe também hoje muitas famílias chefiadas apenas por uma mulher, né? Enfim, pela mulher e tal, com vários filhos. Como que resolve essa equação, então? Porque precisa trabalhar. Sim, você está falando de exceções. Você acha que é exceção? Eu não acho, eu tenho certeza. Nós estamos falando de exceções. A regra não é essa. Tá? Mais da metade da nossa população é constituída uma família tradicional. Mas mesmo na família tradicional, pai e mãe hoje complementam rendas. Depende de como você vai olhar isso. Por exemplo, quanto ganha uma secretária hoje? Depende também. Depende de qual secretária, mas de média. Sim. Uma média de uma secretária. Vamos colocar salário mínimo, uma taxa de mercado. 1.500. 1.500, 2.500, né? Nessa faixa aí. Muito bem. Quem vai limpar a casa dela? Ela, provavelmente. Provavelmente num segundo turno, digamos assim. Mas na maioria das vezes, ela vai pagar alguém para limpar a casa dela e vai pagar alguém para cuidar dos filhos dela. Vai pagar uma vizinha, vai pagar alguém. O salário dela já caiu pela metade, com essa despesa que ela tem. Mas ela deixar na escola pública integral, não. Muito bem. Quando ela deixar na escola pública integral, não. Mas ela tem as despesas da casa dela. E essas despesas não vão cobrir o que ela ganha para complementar a renda. E na maioria das vezes, né? É só uma questão de fazer conta e cálculo. Hoje as pessoas não estão trabalhando pelo dinheiro, porque eu não vejo que elas tenham lucro com isso. As pessoas estão trabalhando pelo status. É diferente. E aí coloca em jogo toda a sua família. Entendi. Não estou aqui dizendo que as pessoas têm que fazer o que eu estou dizendo ou querendo influenciar alguém a mudar de vida. Estou dizendo que se você fizer conta, você vai ver que existe uma coisa muito mais importante e mais sagrada do que outros valores que está tendo. E essa coisa importante e sagrada é a educação do seu filho. Uma mãe e um pai que pensa o seguinte: eu vou terceirizar a educação do meu filho. Imagina você uma menina que na sua puberdade tem a sua primeira menstruação numa sala de aula, por exemplo. A tia vai socorrer ela, não vai deixar ela passar vergonha. Nós temos profissionais magníficos. Sim. Os nossos professores são muito bons, né? Vai fazer todo o acolhimento. Mas não foi a mãe dela que acudiu ela. Não foi o pai dela que deu sustentação naquela hora que ela precisou ali, né? Então, esses pontos familiares, no meu entendimento, eles têm que ser revividos e eles têm que ser valorizados. A vida de um pai e de uma mãe com seus filhos, ela é primordial para que a família não aconteça exatamente o que nós começamos a nossa conversa, que é justamente culminar numa violência lá na frente. O senhor, inclusive, preside, né, a Comissão Especial em Defesa da Mulher, é um debate Sim. que está, inclusive, foi até um pouco acalorado ali, até para a criação da comissão, né? Hoje a gente tem Mato Grosso superando o número de feminicídios do ano passado de novo, o que pode levar Mato Grosso para o terceiro ano seguido, né? Eu queria que o senhor falasse primeiro o trabalho dessa comissão, como é que qual vai ser o cronograma de ação, como é que está o andamento dos trabalhos, já teve uma primeira reunião, né? E eu queria saber o que pode sair dessa comissão, em termos de política pública. Sim.
eu não sei ainda dizer o que vai sair da comissão em termos de política pública, porque a comissão foi aberta justamente para isso. Tudo que nós fizemos até aqui, veja você, todos os deputados, e aí eu digo todos, realmente, quando vão à tribuna, falam sobre essa questão, porque é uma questão que nos envergonha todos nós. Tanto no parlamento quanto no governo estadual, a gente sabe que envergonha o estado do Mato Grosso esse número de feminicídio, esse ranking que nós somos campeões, né? E nós não podemos deixar que isso continue. O que acontece? Nós temos um entendimento, eu, o Carlos Avalone, deputada Janaína, de que nós chegamos num ponto que todas as políticas que nós fizemos até aqui não estão resolvendo, né? Por exemplo, você fala num botão de pânico, né? Quase todos os agressores de mulheres que chegaram ao intento de cometer o feminicídio são pessoas de dentro do convívio dessa mulher. Eles conhecem, sabem que hora que chega, que hora que sai, sabem que hora que abre a porta, que hora que não abre. Tem amizade muitas vezes com essa mulher. A mulher não acredita que ele tenha coragem de fazê-lo, então às vezes até abre a porta, né? Então quando esse camarada chega perto da casa dela, ela pode apertar o botão de pânico, pode tocar o celular, pode chamar a polícia sai lá correndo, mas até a polícia chegar na casa dela, ele já fez o que ele queria fazer. E em muitos dos casos, ele mata a mulher, às vezes mata os filhos e até se mata. Então esse camarada, ele não está com medo de muita coisa, ele não tem medo da lei. A questão não é a lei, né? A questão não é a lei, não é só a punição, né? Ele não está temendo nada quando ele faz isso. E nós precisamos, o maior objetivo, eu tenho dito, dessa comissão é nós tentar entender o que leva esse ser humano, que em 90% dos casos não tem antecedentes criminais. Tá? Esses camaradas, eles não têm antecedentes criminais, a maioria dos casos são pais de família, né? Que por um objetivo ou outro, por um motivo ou outro, chegam a esse ponto. Eu falo sempre que a maior intenção dessa comissão é nós entendermos isso para poder fazer, de fato, uma política que funcione. Porque, repito, as que foram feitas até aqui, com muita boa vontade, com muito esmero, com muito carinho, têm a sua valia, mas não foram suficientes para impedir esse ranking amaldiçoado que nós vivemos no estado do Mato Grosso. Recentemente teve uma polêmica com relação a Maria da Penha sobre inserir os homens. O senhor concorda com isso? Primeiro que não é inserir os homens como Maria da Penha, mas que uma mulher não possa usar a Maria da Penha para prejudicar um homem. Isso tem acontecido de uma forma assim muito comum no nosso país, e eu concordo plenamente com isso. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, essa questão do feminicídio, fala-se muito sobre uma guerra de gêneros, né? Antiga, como chamava-se de guerra dos sexos, né? Uma política de jogar um homem contra a mulher. Eu escuto muito, já escutei na tribuna da Assembleia, inclusive, dizendo assim, os homens matam as mulheres. Isso não é verdade. Os homens não matam as mulheres. Quem mata a mulher é um covarde. É um covarde, uma escória da sociedade, um pária entre nós. O homem, ele protege a mulher. Um homem de verdade. Entendi, o homem protege, ele guarda e ele ama as suas mulheres. Quando eu falo as suas mulheres, não estou falando as suas esposas. Estou falando a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, a sua filha e a sua esposa acima de tudo, né? Então, esse é o homem, né? E o homem não pode ser colocado como que todo homem é igual. Né? Da mesma maneira a mulher, nós somos seres humanos, né? E nós temos muitos casos onde a mulher, inclusive, mata o homem, né? E que não são tão comentados. Nós temos vários casos, em Rondonópolis aconteceu, no interior do estado, agora não me lembro o nome das outras cidades, mas acontece também constantemente onde mulheres matam homens, não na mesma proporção, por causa da força física que o homem tem contra a mulher. Lógico, a mulher não vai conseguir numa luta corporal vencer um homem na sua fúria, né? Mas isso, é por isso que eu falo para vocês, isso tem que ser compreendido. Por que um ser humano chega no limite da sanidade e comete uma atrocidade como essa? Inclusive, você falou essa questão da força física, é um questionamento que eu tenho com relação ao projeto do senhor, que permite aí, que daria o porte, facilitaria, né, o porte de arma às mulheres que têm medida protetiva. Numa disputa, até ela tirar a arma ou até ela apontar, talvez um homem já não tivesse tirado essa arma e ter usado contra ela? Pode acontecer, claro, tudo pode acontecer, mas ela tem a chance de sacar antes dele e matá-lo. Entendi. E não é matá-lo por matar, mas sim se defender. E aí não é mais um problema para ela, porque ela vai ter que se resolver com a justiça até justificar isso. Eu queria que a minha filha tivesse esse problema. Eu preferia a minha filha tendo esse problema, encarando 1000 juízes, do que nunca mais poder ver ela com vida. Inclusive, exatamente, o feminicídio é uma dor da sua família. O senhor disse recentemente que não acredita mais na justiça.
onde está a falha? O que precisa mudar para que outras famílias não passem pelo que a sua está passando? E também queria que você falasse desse descrédito na justiça. Precisa mudar tudo. Precisa mudar tudo. Vou contar para você uma história que aconteceu lá no meu assentamento de novo, né? Vizinho nosso lá, onde a Raquel perdeu a vida dela. Agora aconteceu na sexta-feira, se eu não me engano, não posso errar, não sei se foi na sexta ou no sábado, mas enfim, o marido, não tem aqueles negócios de narguile? Sim. Aí na ponta tem onde puxa a fumaça que a pessoa coloca na boca, ele arrancou aquilo lá, enfiou na goela da menina para tentar matar ela, saiu na boca. E aí a polícia não pôde ir lá por causa da distância, a ambulância pegou a mulher, levou até Nova Mutum, que dá 160 quilômetros, lá ela foi atendida pela polícia, lá ela foi atendida pela Maria da Penha, pela Patrulha Maria da Penha, pela Polícia Civil e tal, e dali já a Força de Segurança saiu em busca do agressor, que é tentativa de feminicídio, né? Aí, pasme você, eles prenderam ele no Itanhangá, ele já tinha fugido para o Itanhangá. Prenderam ele no Itanhangá, ótimo, uma boa ação da polícia. Prenderam ele no domingo, se eu não me engano. Na segunda-feira de manhã, ele estava já lá no Pontal de Marape, novamente, solto, sem nada sobre ele. Entendeu? A polícia... Passou pela audiência, foi solto na audiência de custódia. Eu não sei dizer, porque outra coisa, o processo dele está em segredo de justiça. Não consigo entender também o porquê. Mas ele deve ter passado ou pela audiência de custódia, ou viram que... todos os casos de violência doméstica são sigilosos, né? E aí eles podem ter entendido também que tinha passado flagrante, eles podem ter entendido que ela não morreu, então não foi feminicídio. Esse tipo é o entendimento de uma pessoa da justiça que entendeu que ele podia estar livre. Então ele retorna lá para o Pontal do Marape. Ele está lá, a moça está foragida, nós tentamos falar com ela pela Procuradoria da Mulher da Assembleia, Janaína Riva tentou ajudar, tentou falar com ela, não consegue nem falar com ela, ela está foragida, agora quem tem que se esconder é ela, né? As pessoas que levaram ela para Mutum, que levaram ela para o postinho, estão sendo lá, ele está perguntando quem foi que denunciou, quem foi que falou, quem foi que não sei o quê, entendeu? Tocando terror para todo mundo lá. Isso me faz ter a firme convicção de que nós não temos justiça no nosso país. Porque se nós tivéssemos, ele não estaria lá. Eu estou só citando um dos exemplos. O que acontece conosco, por exemplo, a nossa filha foi morta há mais de 1 ano e meio atrás, né? Já vai, metade do ano que vem, fecha 2 anos, no caso, em julho, né? Vai fechar 2 anos. Até hoje nós não sabemos quando que vai ser julgamento, se vai ser julgado, se não vai ser julgado. Eu conheci uma moça lá em Matupá, ela e o pai dela vieram me procurar, fazia 17 anos que a irmã dela tinha sido morta da mesma maneira que a Raquel foi morta, e até aquela data o rapaz não tinha sido julgado ainda. Ou seja, enquanto não acontece o julgamento, ele continua sendo inocente, ele não foi julgado, né? Então ele é inocente. O cara que fez aquilo com a Raquel, apesar de ser um réu confesso, apesar de estar na cadeia, mas não existe julgamento até hoje, então até hoje ele está como inocente. E nós não temos nada. Os nossos netos, que são os maiores prejudicados com isso, as verdadeiras vítimas, né, que estão lá... São os órfãos do feminicídio. Os órfãos do feminicídio. Nunca ninguém pediu se eles precisam de um copo de leite. Nós lutamos pela pensão deles, porque é um direito deles, uma vez que a Raquel era uma assentada, que não tinha posses, fazia queijo para vender na rua, né, não tinha nada. Pedimos a pensão deles e o Ministério Público negou a pensão deles. Por 2 vezes, dizendo que a Raquel era uma abastada, né? Sendo que o próprio histórico dela, ela chegou no assentamento com 20 dias de nascida, sempre viveu a vida dela lá, uma vida não de miséria, mas de pobreza, né? Sempre foi assim. Então, o inventário da Raquel até hoje não saiu, não tem nada decidido, não tem notícia, não tem nada. Então, para mim, eu não acredito que possa haver justiça. Lá na frente podem julgar, podem fazer o que quiser, mas para mim já passou. Eu já não tenho mais sentimento de que existe justiça. Justiça para mim é quando você faz um justiçamento às vítimas. Quando você realmente fala para a vítima, olha, você está sendo assistida, você tem um respaldo, você é o nosso objetivo. E esse crápula que fez isso vai pagar muito caro pelo que ele fez. Enquanto isso não acontece, para mim não tem justiça. Entendi. Agora... Ele está na cadeia. Ele deu 34 facadas na Raquel. Ele está tendo 3 refeições com o nutricionista todo dia. Ele tem direito à assistência médica, à assistência psiquiátrica. Ele está estudando
inclusive o estudo faz ele baixar os dias de pena dele quando ele for condenado, né? E ele tem um advogado pago com o meu e o seu dinheiro, que é da Defensoria Pública, que está lá defendendo ele, muitas das vezes para dizer que minha filha até merecia o que aconteceu com ela. Isso não é justiça, para mim não. Entendo. Não, e as vítimas de tentativa de feminicídio, elas acabam continuando sendo perseguidas e muitas vezes acontece isso. Ela tem que ir embora, mudar de cidade, enquanto o agressor continua vivendo a vida dele, né? Porque ela que é perseguida e tudo mais. Agora mudando um pouco o foco... E aí dela se não sair, né? Porque aí a tentativa vira, de fato, feminicídio, a realidade, né? Mudando um pouquinho o foco, ainda dentro... Feminicídio vai além da segurança pública, mas ainda dentro de segurança pública. Um outro projeto do senhor, mais recente, que é Mato Grosso Sem Marcas do Crime, que obriga presos de facções a repintar muros pichados. O que motivou essa proposta e qual efeito simbólico o senhor busca? E como é que seria o controle para que esses faccionados seriam os que estão presos? Como é que funciona isso na prática? Isso foi um procurador, um membro do Ministério Público, como que chama? O membro do Ministério Público? Promotor? Um promotor, fugiu a mente aqui. Um promotor de uma cidade do interior que fez isso. O que ele viu? Ele andou pela cidade dele e ele viu que toda a cidade tinha lá o símbolo das facções criminosas. Né? Quando o faccionado entra na penitenciária ou na cadeia pública, ele assina uma ficha dizendo de qual facção ele pertence, até para resguardar a própria vida dele, né? Então ele fala, eu sou de tal facção, ou não sou de facção nenhuma, né? Mas ele se identifica ali. Então os líderes das facções, eles estão todos nos presídios, né? Comandam as facções de lá, o que é um outro absurdo, né? Que me faz descrer menos ainda da justiça, mas todo mundo sabe quem é, inclusive com a assinatura dele dizendo que ele é. Certo? Então ele está lá, preso na cadeia. Então não foi ele que pintou, correto? Mas foi os subordinados dele que fizeram, né? O que esse promotor fez? Ele pegou, algemou um no outro, mandou a polícia fazer guarida e a prefeitura deu a tinta e os pincéis e mandou corrigir onde tivesse uma pintura lá com um símbolo de uma facção, o chefe daquela facção ia lá e ia ter que pintar debaixo do sol quente. Eu achei isso magnífico, né? Por quê? Quando esse chefe de facção retornar para o presídio, e com certeza ele vai ter acesso de mandar um recado lá para fora, ele vai falar para aqueles trombadinhas lá, falar, para de escrever isso, porque senão eu vou ter que ir lá pintar, né? Isso acabou com o problema na cidade. Eu achei isso magnífico. Fiz uma propositura de um título de cidadão mato-grossense para esse promotor, e imediatamente tornei isso um projeto de lei, né? E você vai ver no futuro, quando ele for à votação, os petistas, o pessoal da esquerda, tentando barrar esse projeto também. Agora o debate da segurança pública está em alta em nível nacional. A gente tem o projeto na Câmara Federal sendo discutido, e tem alguns debates como facção ser enquadrada como terroristas, né? E ao mesmo tempo, em contraponto, estava uma polêmica sobre tirar a autonomia da Polícia Federal, ter que pedir permissão para o governador para investigar facções. Queria que o senhor opinasse sobre esse debate nacional. Bom, primeiro que eu acho que tem que ser considerado terrorista, tem que ser considerado uma escória, tem que ser considerado tudo que tiver de ruim. Não tem nada bom nesse pessoal. É o pessoal que mais faz mal à sociedade, né? Então, para mim, tem que ser considerado, sim, terrorista o mais rápido possível, enquadrar nas piores penas possíveis e colocar eles no lugar deles. A questão dos governadores terem autonomia, veja bem, lá no Rio de Janeiro, apresentaram 100 e poucas pessoas nuas, né? Lá numa fotografia que ficou famosa. Nossa, pessoas nuas. São tudo bandidos. Não são pessoas comuns, são bandidos que estavam ali atormentando e aterrorizando aquele povo. As pessoas que foram buscar eles no mato, tiraram as fardas camufladas de guerrilha que eles estavam usando e deixaram eles lá seminu por causa disso, porque senão todo mundo ia ver que eram guerrilheiros, entendeu? Que estavam ali tocando o terror naquela comunidade. Essas pessoas que foram no mato, tiraram a roupa dessas pessoas e fizeram esse teatro para dizer que são pessoas comuns, de bem, né? Essas pessoas, todas elas foram enquadradas como remoção de cadáver sem autorização, como vilipêndio, vários outros assuntos ali pelo governo do estado do Rio de Janeiro, justamente para mostrar, né, e para punir essas pessoas pelo que fizeram. Estão querendo ali esconder a criminalidade, né? O que aconteceu? O STF mandou encerrar todos os inquéritos, né? E que para livrar os vagabundos. É isso que nós estamos vivendo no nosso país. Então eu acho o seguinte, enquanto tiver esse tipo de governabilidade no governo federal, que não combate o crime, que na verdade defende os criminosos, que fala que
os traficantes são vítimas dos seus usuários, né? Que fala que um ladrão pode roubar para tomar uma cervejinha, que defende esses vagabundos aí. Eu acho que como que eles vão combater uma coisa que eles defendem? Né? Eu acho que está mais do que certo. Tem que botar para quem realmente combate. Quem combateu no Rio de Janeiro foi o Estado, não foi a Federação. Inclusive, a Federação nem deu ajuda. Mas eu concordo que a Polícia Federal tem que pedir autorização para o governador para investigar a facção? Olha, no caso do Rio de Janeiro especificamente, eu acho que seria bom. Seria muito bom pedir autorização, porque o Rio de Janeiro fez o serviço. A Polícia Federal não fez, inclusive proibia o Rio de Janeiro de subir o morro. Agora vamos falar um pouco mais de política, né, deputado? E não tem como, o assunto do momento é aí a questão, a briga do governador Mauro Mendes com o deputado Eduardo Bolsonaro. Já teve réplica, tréplica, os políticos se manifestando também a favor, contra, e dando a sua opinião. A opinião do senhor, e o senhor acha que é possível uma reconciliação? A direita está se dividindo? É uma divisão da direita? Ou o senhor não enxerga dessa forma também? Não. Lá no mato nós temos um ditado, cada qual com seu igual. Né? No meu último vídeo deixei isso muito claro. Eu sempre disse isso, não acredito que uma pessoa que vai ao STF com o PSOL e com o Rede pedir a desapropriação, a expropriação, ou seja, o perdimento da terra. Não é desapropriação, usei o termo errado, é expropriação mesmo. O perdimento da propriedade por um fogo criminoso, por exemplo, ou porque desmatou de forma ilegal, né, e tem toda uma lei para que se apure isso, todo um direito de defesa. Uma pessoa que vai no STF pedir para o Flávio Dino fazer isso, e o Flávio Dino fez essa DPF a pedido do governo do Estado, para mim nunca foi de direita. Né? Não tem como essa pessoa ser enquadrada como de direita, na minha concepção, apesar de que todo mundo queira pintar de direita. Eu deixei isso muito claro num vídeo que eu fiz, quando você pega um peru, tira todas as penas desse peru e coloca a pena de pavão, ele vai ficar igualzinho um pavão, mas a primeira fala dele vai ser glu, glu, glu. Né? Porque a natureza dele é do peru. Então, eu não acredito que exista um racha na direita, porque a direita chama-se no nosso país Jair Bolsonaro. O que estiver fora disso, fora do contexto de Jair Bolsonaro, para mim não é direita. Né? Isso é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, quando você fala dos políticos se manifestando, eu vi pouquíssimos políticos se manifestando, vi muitos se acovardando, né? E vejo o Eduardo Bolsonaro dedicando a sua vida, inclusive desperdiçando a sua vida, digamos assim, né? Jogando a sua vida, todo o valor que ele tem, jogando isso numa única cartada para defender o nosso país, que para ele é muito arriscado. Você sabe o que seria interessante, inteligente para Jair Bolsonaro, para Eduardo Bolsonaro, para mim fazer? Não fazer nada. Você já pensou se o seu Jair Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro falar assim, não, gente, vamos parar, eu não vou fazer nada. Eu vou voltar para o Brasil, ficar quietinho, vou dizer que o STF é bom, que o Lula é paz e amor, não vou mais condenar o comunismo, eu vou aqui fazer uma pauta a favor do aborto, vou aqui fazer uma pauta aí defendendo a liberação das drogas, né? Vou fazer tudo que a esquerda quiser que eu faça. Nada aconteceria com eles. Seria muito fácil. E eles seriam deputados, ganhando seu salário, entendeu? Podia morar na praia, como muitos aí vão. Né? Podia estar hoje num iate, como está o Lula lá, num iate luxuoso lá, enquanto as pessoas perecem do outro lado do rio, né? Ele está num iate luxuoso lá, dançando e sambando em cima dos nossos valores. Né? Eles não, eles estão dedicando a vida deles para isso. E aí vem o governador e diz que o cara está fazendo merda. Né? Eu não consigo entender que uma pessoa dessa tenha consciência do que é a direita, porque ele não tem consciência do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá. Mas um pouco antes disso, o presidente, o Jair Bolsonaro já havia se manifestado aí um certo favorecimento para o Pivetta, que é parte do grupo do governador. Estava vindo aí uma construção de uma possibilidade de uma aliança, com inclusive Mauro e Medeiros para o Senado, Pivetta ao governo. É possível ainda reverter essa situação, uma reconciliação? Como que você acha que fica aí essas amarrações políticas visando 2026? Bom, primeiro eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém viu o Bolsonaro falar nada disso. Né? O Bolsonaro não se manifestou, até porque está incomunicável. Né? Estão falando por ele, no meu entendimento. Né? Em segundo lugar, eu nunca vi, desde que fizeram essa tal Mas, dessa... Não, parênteses, o Ananias confirmou que teve essa reunião, que houve uma manifestação do Bolsonaro. Não, o Ananias confirmou que o Valdemar da Costa Neto disse para ele que seria uma intenção. Né? Eu não escutei o Bolsonaro falar. Entendi. Eu só acredito quando o Bolsonaro falar. Agora o Bolsonaro falou. Por intermédio do Eduardo Bolsonaro, que é Bolsonaro também. Entendi. Entendeu? Agora falou. Então, assim, eu não acredito
que haja reconciliação numa coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso até agora, né? Existiam rumores, né? Agora, veja você. Os MAGE já declararam seu apoio ao Pivetta, né? Todo mundo sabe quem são os MAGE aqui no estado, né? Até a nível de país, né? Qual o lado político deles. Não estou falando da pessoa física deles, eu acho, não tenho nada pessoalmente contra eles, mas a questão política deles é de esquerda no grupo do Carlos Fávaro, né? E desde que esse rumor começou, até hoje eu nunca vi o Mauro Mendes falar, eu tô com o Medeiros, ou exaltar o Medeiros, ou falar que o Medeiros é candidato ao Senado. Eu não vi. Se falou, eu não vi. Né? Não, ele tem reforçado, inclusive, que o Jaime tem espaço aberto para disputar o Senado. Eu vi ele falando do Jaime, eu vi ele fazendo entrega junto com o próprio Fávaro, eu vi ele fazendo reuniões com o grupo MAGE, onde o Fávaro é o candidato ao Senado, né? Então eu não acredito, inclusive eu acredito que se porventura um dia isso acontecer, do Medeiros estar junto com o Mauro, coitado do Medeiros, porque o candidato a Senado é do grupo, que, por exemplo, tem um Neri Geller já no próprio partido do Otaviano, né? Né? Esse grupo chama-se MAGE, e quem é o candidato dos MAGE é o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Então eu não consigo entender aonde que existe alguma ligação que possa favorecer o nosso grupo. E, em contrapartida, o PL é um dos maiores partidos do estado do Mato Grosso, é o maior partido do Brasil. O PL não ter candidatura própria a governo e a Senado, no meu entendimento, é uma burrice. Né? E eu não falo pelo partido, tá? Deixo isso muito bem claro sempre. É o CPF falando, né? CPF. Inclusive sobre isso, o PL tem aí como pré-candidato se colocado publicamente o Wellington Fagundes. Sim. Né? E a gente tem o Medeiros como também pré-candidato colocado ao Senado. Uhum. E a segunda vaga? A segunda vaga, se o partido quiser fazer 2 vagas, pode convidar alguém para ser a segunda vaga do partido, né? Não tem problema nenhum. Mas eu acredito que o partido vai trabalhar com uma vaga só, né? E buscar o segundo voto, amarrar em alguém que também seja direita. O meu sonho de consumo, e eu falo de novo pelo CPF, Gilberto Catano, não falo pelo partido, o meu sonho é o Medeiros, o meu voto será para o Medeiros e para o Galvão. Independente se o Galvão vai estar dentro dessa aliança. O meu voto particular, isso eu posso falar. Eu não estou fazendo campanha para ninguém de fora do partido, não estou fazendo traição partidária, nada disso. O meu voto particular é Medeiros e Galvão. Por quê? São os únicos dois que têm coragem de fazer o que precisa ser feito no Senado Federal, que é justamente travar ou frear os desmandos do STF. E o senhor acha que o PL fica mais forte ou mais frágil com essa briga, essa discussão no Estado? Cada dia mais forte. Cada dia mais forte. Basta ver as redes sociais, ver o que está acontecendo, ver a vontade popular, o que o povo pensa. Você não acha que quando o presidente do PL, o Ananias, vem e fala, confirma que teve uma reunião, que existe aí uma possibilidade do Pivetta ser apoiado pelo PL, de uma articulação nacional, isso não enfraquece a pré-candidatura do Wellington? E o Wellington de fato, o Wellington tem uma adesão do PL para ser esse candidato ao governo? Eu creio que sim, o Wellington é um candidato natural do PL, até porque sempre foi do PL, está dentro do PL. Eu acho que ele tem todas as prerrogativas para ser o candidato, para colocar o nome dele em jogo. E acho também que o Otaviano Pivetta não é do PL. Como é possível a gente começar aqui a discutir uma questão com uma pessoa que não está no partido, né? Se viesse para o partido, disputasse vaga, fosse aí as convenções para votação do partido, para escolha do partido e tal, se submeter a isso é outra história. Até lá isso não aconteceu. Se o partido resolver fazer uma coligação então com o partido do Otaviano e aí escolher o Otaviano ou alguma coisa nesse sentido, isso primeiro tem que acontecer para depois a gente ver o que faz. Até o momento não aconteceu. Até o momento o Wellington é ainda o candidato do PL, né? É quem está lá e repito que eu acho que o PL não ter a majoritária própria é uma bobagem, né? Mas não depende de mim. Eu falo só pelo CPF, não depende de mim, depende do partido, e o partido é muito... Eu sou muito franco com o partido. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A última palavra vai ser do Bolsonaro, então. Com certeza, a última palavra sempre é do Bolsonaro. Agora, inclusive você falou, o PL fica mais forte, e é curioso que aqui em Mato Grosso a rejeição à esquerda é tão grande que Lula acabou sendo hostilizado até no show do Guns, né? O que você acha aí que acontece que a esquerda não consegue crescer e essa rejeição tão grande, deputado? É muito fácil, o povo mato-grossense é um povo que tem no seu cerne uma grande politização
pessoal, né? As pessoas sabem o que é a política, as pessoas vivem da política. O Mato Grosso é regido pelo agronegócio, na sua economia, na sua macroeconomia, é regido pelo agronegócio. O pessoal do agronegócio depende diretamente das posições políticas, né? Por exemplo, um exemplo claro, a Lei Candir, né? Se cair a Lei Candir, acaba com as nossas exportações. Né, isso é um exemplo, né? No que está presa, no que depende a Lei Candir, no que ela está amarrada? Na política. Né? Então, nós estamos num estado totalmente politizado e o povo sabe o que precisa, né? E o que precisa é realmente segurança jurídica, é defesa da vida, é defesa dos nossos valores. Agora, a eleição de 2026, ela também passa pelo PL da anistia, certo? Ela define bastante ali. Você acredita que essa anistia vai acontecer? Até porque o Paulinho da Força veio aqui recentemente, falou que eles estão trabalhando na dosimetria, que daí reduziria a pena e tal. Mas acho que ainda não daria para o Bolsonaro ser candidato no que vem. Você acha que o PL da anistia vai andar do jeito que o senhor acredita que tem que andar, com as propostas, que seria anistia irrestrita, né? Deve ser. Primeiro que nem deveria ter anistia. As pessoas não cometeram crime algum para estar na cadeia por 13, 14 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe crime para as pessoas estar na cadeia desse jeito. O Bolsonaro está preso sem ter nem mesmo um inquérito. O inquérito que colocou ele em prisão domiciliar não existe mais. Né? O que está acontecendo no nosso país é uma ditadura judiciária. É diferente. Né? Então, a própria anistia já é um tapa na nossa cara. Ela é aceitável. Nós aceitamos a anistia. Que é o que tem para agora, né? Que é o que tem para agora. Né? Dosimetria, nem pensar. A dosimetria, as pessoas vão diminuir a pena, ou seja, a pessoa não cometeu crime nenhum, a pessoa é inocente, é a tiazinha do Zap que está lá na cadeia, inclusive uma foi para prisão domiciliar agora, que apanhou esse dia, apareceu com a cara tudo arrebentada, né? É um abuso com uma senhora de idade honesta, lá na sociedade onde ela mora, todo mundo sabe que é uma pessoa honesta, né? Aí vem uma dosimetria e fala para ela, não, a senhora não vai cumprir 14 anos, não, a senhora vai cumprir só metade, só 7. Do que se ela não fez nada? Então isso para nós é impensável. Né? Mas você acha que passa? Tem ambiente político para passar? Eu tenho certeza disso, por isso que eles não estão deixando passar. Se não tivesse ambiente político, já tinham botado votar. Nós temos as assinaturas, nós vamos ganhar a anistia se ela for a pautada. A nossa dificuldade, perdão, a nossa dificuldade não está em ganhar. Isso nós sabemos que nós vamos ganhar. A nossa dificuldade está em pautar. É só pautar ela que você vai ver. Por isso que eles não querem que paute. Entendeu? Porque nós vamos ganhar. Porque todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, é uma verdade que todo mundo sabe. Né? E isso não tem a ver com o Bolsonaro. Vocês querem anistia porque o Bolsonaro ser candidato? Não. Não queremos anistia para o Bolsonaro ser candidato. Nós queremos anistia para que todas as pessoas que estão presas injustamente, que estão espalhadas pelo mundo em exílios, como na Argentina, como nos Estados Unidos, como na Itália, sejam perdoadas. Porque, na verdade, assim, é um absurdo até dizer que são perdoadas, né? Que realmente se faça justiça a essas pessoas que sejam livres desse regime totalitário que se instalou aí. Quanto ao Jair Bolsonaro ser presidente... Era a minha próxima pergunta aqui, ó. Ele vai ser presidente não é só por causa do voto da anistia. É porque, primeiro, que ele não cometeu crime nenhum para estar onde ele está. Segundo, que para ele ser candidato não depende do STF, mas sim do... TSE. Que é eleitoral. Que é eleitoral, depende do eleitoral, não do judiciário, né? Então, o que nós temos que fazer é recorrer da ação que existe de inegibilidade dele no eleitoral, né? Isso nós podemos fazer até o ano que vem. No ano que vem, muda totalmente o quadro do TSE. Né? Nós vamos ter lá pessoas que realmente têm outra visão. O que adianta o Jair Bolsonaro entrar com um recurso com a Carmen Lúcia? O que adianta ele entrar com um recurso com o Alexandre de Moraes? Não adianta nada, né? Agora, quando tiver um Nunes Marques, quando tiver alguém que tem uma outra visão do que realmente é a justiça, né? Então você pode entrar com um recurso que ele pode ser aceito. Não precisa ser julgado. Basta que ele seja aceito para debate no tribunal. Ele pode concorrer sob júdice. Existem várias maneiras, várias estratégias que podem ser feitas para que ele seja candidato. E ele será candidato e será o presidente. Então não trabalha com plano B? Não existe plano B. Não tem. O único B que existe é de Bolsonaro. E a Michelle? Não, o Eduardo, o Flávio, enfim, eles não poderiam ser aí caso... Vamos trabalhar hipoteticamente aí que não se viabilize. Numa última instância, o próprio Eduardo falou isso, né? Se eles realmente conseguirem fazer com que Jair não possa concorrer, o Eduardo vai concorrer. É o Eduardo e não a Michelle, então. A Michelle é senadora pelo Distrito Federal. Se houver a reeleição? Eu sim. Ou federal, ou já tem outros planos? Não, meus planos estão traçados, já tem mais de ano. Eu vou fazer mais uma federal.
Estadual. Desculpa, a estadual, vou fazer mais uma estadual, quero ampliar minhas bases, quero fazer uma finalização em alguns projetos meus na Assembleia Legislativa. E em 2030 eu serei candidato ao Senado. Eu ia te perguntar, então, pra gente encerrar qual era o próximo, mas o próximo passo eu já eu sou um livro aberto, eu já decidi isso há muito tempo. Então eu deixo aberto agora o espaço para que o senhor possa aí falar e deixar a sua mensagem para quem está nos ouvindo. Obrigado, eu só tenho a agradecer. Eu sou uma anomalia do sistema, você sabe disso, né? Eu jamais, por vias lógicas ou por vias naturais, estaria aqui. Eu devo tudo isso ao Eterno Criador, porque eu sei que foi uma obra dele na minha vida, de eu poder ser candidato, para as pessoas poderem me conhecer e terem votado em mim. Em 2018 com 11 mil votos, e em 2022 com 44 mil votos. Isso foi espetacular para mim, e tudo que eu tenho a dizer à sociedade mato-grossense é muito obrigado. Eu quero agradecer a todos por isso e dizer que nós temos uma grande chance no ano que vem, que é a chance de transformar de fato o nosso país. Nós temos um exemplo claro, que é o exemplo do Bukele, que fez com que o país dele saísse do país mais violento do planeta e se tornasse o mais seguro do planeta. Isso é possível. Mas por que isso foi possível? Porque ele teve a maioria no Senado e no Congresso lá do país dele, né? E nós precisamos fazer a mesma coisa aqui. A eleição do ano que vem é a eleição mais importante da história do povo brasileiro. Se nós conseguirmos ter o Senado e o Congresso, a maioria, nós vamos poder fazer com que o nosso presidente também seja eleito e que ele possa trabalhar sempre pela direita, com os nossos valores sempre à frente. Então, nós vamos conscientizar a população disso. No mais uma vez, só agradecer a vocês também a oportunidade. Eu que agradeço, deputado, por arranjar um tempinho na sua agenda. A gente sabe que é concorrido. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, fique ligadinho nas nossas redes sociais, no leiagora.com.br, para que você fique bem informado. E muito obrigado.